em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu confesso que eu vou tentar, não sei se eu vou tentar, mas vamos lá, porque quando eu lembrei que era Dia dos Pais, eu pensei, oh Deus, tem que mandar uma mensagem voltada para o Dia dos Pais, será, meu Deus, será? Mas falar de Jesus, Ele é o nosso Pai, né, então, né? Glória a Deus, é o Dia dos Pais. Amém? Mais do que isso, de um Pai amoroso que morreu por nós, né? Fala sobre a morte de Jesus, de entendermos que a morte de Jesus não foi o fim, mas sim foi o começo de uma nova história, de uma nova estação, de novos projetos, de uma nova estrutura, de uma nova graça sobre nós. E para isso eu vou ler rapidamente aqui, Marcos capítulo 15, a partir do versículo 33, que fala exatamente sobre a morte de Jesus, que fala assim: houve trevas sobre toda a terra no meio do dia, às 3 horas da tarde, versículo 34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja de vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse, deixe-o. Vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com um alto brado expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre eles estavam Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago, o mais jovem de José. Na Galiléia elas tinham seguido a Jesus, muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém, também estavam ali. Olha para esse texto, quando nós lemos ele nos dá vários ensinamentos. Mas eu queria trazer algo específico aqui dentro dessa circunstância que está acontecendo aqui. E trazendo para a minha vida e para a sua vida, às vezes quando acontece algo à nossa volta, que nós olhamos e falamos, não tem mais jeito, perdeu-se todas as oportunidades, perdeu-se tudo o que deveria, perdemos totalmente a esperança, porque a minha possibilidade chegou ao fim, eu não vejo mais possibilidade. E aqui está acontecendo diante dos olhos do povo exatamente isso, em quem eles olhavam e falavam, olha, essa é a nossa resposta, essa é a nossa chance, ou melhor, esse é o que vai resolver os nossos problemas. Preste atenção que nós lemos aqui no final de mulheres, de discípulos que seguiram a Jesus, que continuaram com Ele. E outros que talvez pararam na declaração, mas diante do poder de Deus, nós precisamos entender que nem mesmo a morte poderá prevalecer, por mais terrível que pareça. O Evangelho, de fato, ele é uma grande notícia para mim e para você. Nele nós temos esperança. Para que aquilo que aos nossos olhos possam ser o fim, diante do Evangelho de Cristo, Ele está dizendo, eu sou um recomeço, eu sou uma nova oportunidade. Diante do Evangelho de Cristo, nós temos algo que pode nos levar a começar novamente. Após a crucificação e a morte de Jesus, a esperança havia se apagado.
muitos esperavam nele exatamente o cara que ia resolver todas as coisas. Esperavam nele, acreditavam nele fielmente ali, dizendo: ele é o Salvador. Eu estou andando do lado da pessoa responsável que vai tirar Israel que vai tirar de Israel todo o pecado, toda a imundícia, que vai tirar de Israel tudo que está de errado, que vai resolver os problemas, que vai curar todo mundo. Um Salvador, eles olhavam para ele como se fosse um Salvador político, ou até mesmo um libertador, que ia libertar ali todo o povo da opressão de Roma. Um rei poderoso, queria o quê? Derrubar o grande César. Eles olhavam para Jesus de forma assim: ele é um profeta que veio com palavras de esperança, e ele vai resolver. Agora, quando Jesus morre, com sua morte, todas as suas expectativas foram destruídas com o olhar humano. Então agora eles olham e falam: o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Nós vemos... Não vamos entrar nisso, mas alguns discípulos voltam até para o seu trabalho antigo, de onde eles tinham saído. O que eu quero trazer aqui nessa noite para mim e para você é que nós podemos olhar para as circunstâncias, e eu posso talvez falar: não tenho mais expectativa alguma nessa área, nessa circunstância, nesse problema, nessa situação, eu não consigo enxergar expectativa nenhuma. Mas tem um detalhe importantíssimo que eu e você, nós precisamos escolher: parar ou continuar caminhando. Seguir na realidade da vida. E é isso que essas mulheres, que até mesmo José de Arimateia, nós vamos falar dele aqui mais para frente, ele fez, eles garantiram um sepultamento digno para um profeta que foi assassinado. Por mais que pensavam, ele é o grande Salvador e agora está morto, ninguém se lembrou do que ele falou sobre 3 dias e ressuscitar. Nesse momento, eles estavam olhando para um Jesus morto, um homem morto. Então começa-se toda uma trajetória. Então eles preparam agora um sepultamento. O sepultamento do corpo de Cristo, ele foi atestado por Pilatos. Ele foi auxiliado por esse homem, José de Arimateia, que foi observado e organizado pelas mulheres. As mesmas mulheres que serviam a Cristo e acompanhavam ele durante a sua caminhada. Assim também acompanhou ele na sua morte. Em Marcos, nesse capítulo, deixa claro aqui a atitude dessas mulheres. E lembrem-se que a cultura na época eram literalmente desvalorizadas. Mulher não tinha valor algum, eles não davam devido valor às mulheres. Mas essas mulheres se posicionam como aquelas discípulas que serviriam a Cristo na vida e também na sua morte. José de Arimateia, ele era um membro do Sidério. Olha quem ele era. Ele era seguidor de Cristo. E o que ele faz? Ele pede o corpo de Cristo para Pilatos. Ele toma uma atitude de coragem, porque ele poderia ser acusado também de apoiar um criminoso pelos romanos, um famoso blasfemo pelos judeus. Mas ele deseja algo extraordinário, que é honrar o seu Senhor com a sua sepultura. Preste atenção, José de Arimateia, ele tinha muito a perder quando ele se posicionou dessa forma. Mas ele tinha um desejo. É como se talvez ele olhasse e falasse: eu não servi a Jesus em vida,
mas pelo menos em sua morte eu vou fazer alguma coisa. Essa é a realidade. E observem comigo, vocês podem ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, do meio para frente, do meio para trás, vocês podem ler a Bíblia. Todo o evangelho que fala da morte de Cristo, vocês podem ler várias vezes, você não vai ver nenhum apóstolo que veio ou tentou requisitar o corpo de Cristo como esse cara fez. Nenhum. Ele tinha muita coisa a perder nesse mundo, mas ele arriscou pelo reino que ele esperava. As mulheres ajudaram, mas o único que podemos ver assim, com o nosso olhar humano, e entender de certa forma que ele confiava firmemente em quem era Jesus, e no que iria acontecer. Os costumes judaicos, eles proibiam que um criminoso fosse sepultado com sua família, era uma questão cultural. Já um criminoso romano, ele perdia totalmente o direito à propriedade, consequentemente ele não poderia ser sepultado em um túmulo, porque ele foi acusado de sedição, rebelião, eram deixados para apodrecer na cruz. Então nas duas culturas, Jesus não teria direito a um túmulo, nas duas culturas. Pilatos, o que acontece? Ele se impressiona, podemos dizer aqui, por Jesus já ter morrido, e após a sua morte, ele permite ele ser sepultado. Jesus, ele teve a sua morte atestada pelos amigos que ficaram de longe olhando. Realmente, morreu. Aí eu fico olhando os discípulos que ainda assim estiveram lá e olhando tudo que estava acontecendo, talvez não, tristes, angustiados, olhando o que estava acontecendo com Jesus, mas imaginando assim, em algum momento ele vai dar um grito lá, os anjos vão descer e vai acabar com todo mundo. Eu acho que eles estavam esperando dessa forma, por tudo que eles tinham visto. Se fosse você acompanhando a Jesus aqui na terra, pensa comigo, o cara poderoso, tudo que ele se propôs a fazer, ele fez com excelência, todas as curas, milagres, prodígios, maravilhas, tudo, ele tinha anjos o alimentando, ele tinha anjos cuidando dele, os discípulos viram isso tudo. E agora eles estão vendo Jesus pendurado no madeiro, sendo chicoteado, sendo açoitado, sendo totalmente desvalorizado perante todos. Eu imagino que os discípulos estavam esperando em algum momento, mas agora eles olham e falam, morreu. Então não era ele. A esperança se foi. Então, após ele ter a sua morte atestada pelos seus amigos, pelos seus adversários religiosos, pelos políticos de renome, olharam e falavam, ele morreu. E Pilatos agora, ele permite, resumindo a história, Pilatos permite o sepultamento de Cristo por reconhecer que ele não era um criminoso como foi dito. Imagino que Pilatos olhou e falou, não vou negar ele sepultar a Jesus, eu não vejo crime nele, então não tem porquê eu pegar a cultura e colocar sobre ele nem a dos judeus e nem a romana, então que sepulte. Então eles retiram o corpo de Jesus e o colocam em um sepulcro. E tudo isso sendo observado pelas mulheres. Ele está baixando o corpo da cruz, envolve um lençol que ele tinha comprado, depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E eu não sei se você já parou para... Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas...
Não sei se você já parou para pensar o quanto isso é profético. A Bíblia diz que ele foi colocado, que o túmulo tinha sido aberto na rocha, lá perto do jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus, ele é a nossa rocha. A Bíblia diz para mim e para você que nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Moisés, quando falou assim, Deus, eu quero te ver, ele foi colocado aonde? Na fenda da rocha. E agora eles pegam o meu e o seu Jesus e o colocam dentro da rocha. Traduzindo, ele foi colocado dentro do próprio Pai. Não sei se você consegue entender isso, mas é como se ele tivesse pegado a Jesus e colocou ele dentro do Pai. Quase que é devolvendo, né? É o teu filho. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Pegamos o meu e o seu Jesus e falamos assim, toma Deus, é teu. Mas eles pegam Jesus e colocam dentro do próprio Pai, que ele é a rocha, ele é a rocha, e da rocha é que flui o quê? A água da vida. Você vai ver em alguns textos na Bíblia que é da rocha que sai o puro mel, sai o óleo, da rocha é nela que nós somos sustentados, nós somos protegidos, a rocha é quem nos gera, a rocha da nossa salvação. Deuteronômio 32, versículo 31 diz, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Mesmo quando ele morreu, ele está dizendo assim, estejam na rocha. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essas mulheres sendo citadas por sua coragem, serviço ao Senhor. Em sua morte e também por serem testemunhas iniciais de sua ressurreição. Em uma cultura onde as mulheres eram desprezadas, agora nós temos o testemunho feminino afirmando que as mulheres foram estas, que testemunharam. E muitos morreram por esse testemunho. Jesus cumpre as profecias em seu sepultamento. Isaías 53, no versículo 9, diz que deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Jesus foi morto e colocado como um nada no meio de dois criminosos. Mas a vitória já estava decretada. Olha o que diz aqui, que ele ficou com o rico na sua morte. Se a prática romana usual tivesse sido seguida, Jesus teria sido sepultado com sua cruz numa vala comum. Somente com a ousadia ou, digamos, a intervenção de um membro do Sidério afastou esta humilhação. Você vai ver isso em Mateus 27. Marcos 15, a partir do 42, José de Arimateia tinha sido evidentemente um discípulo secreto. Durante os eventos de Jesus nos últimos meses. Mas aquele que não poderia reconhecer abertamente a sua fé enquanto ele estava ali,
Enquanto Jesus vivia, enquanto Jesus estava andando sobre a terra, ele não poderia ter reconhecido a sua fé abertamente. Agora ele vem ousadamente e fala: me dê o corpo de Jesus. Que cena maravilhosa, sabe? É imaginar aqueles dois eminentes homens, José de Arimateia e seu conselheiro, aqueles dois, talvez de braços dados, gentilmente descendo o corpo sem vida de Jesus na cruz, mas doce, calmamente, olhando e falando: eu não me envergonho de ti, eu não me envergonho, diz o Senhor. Talvez passando em sua mente: eu não pude falar antes, mas agora diante de todos eu vou honrar a sua vida. E as mulheres lá, a Bíblia diz, nós vemos lá em João, que elas ajuntaram todos os perfumarias, perfumaram o corpo de Jesus, mas elas estavam ali próximo, ainda que incapazes de aliviar a dor de seu mestre, elas se recusaram a se afastar dele. Pastor, por que você está falando tudo isso? Para você entender quem é Jesus para mim e para você. Que às vezes nós olhamos e falando: agora é um ponto final, não tem mais jeito. Para você entender que Jesus, ele é a nossa porta de escape em tudo quanto nós precisamos. Olha isso, quando José de Arimateia, ele envolve o corpo de Jesus inanimado num pano de linho, ele coloca Jesus dentro do seu sepulcro novinho. Nicodemos lava o corpo de Jesus com uma riqueza de especiarias. João 19, versículo 39 fala assim: Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus, envolveu em faixa de linho juntamente com as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. Ainda que muito já tenha sido feito para Jesus, as mulheres também estavam ali determinadas a fazer ainda mais. Mesmo olhando e pensando que era o fim. E eu já quero fazer a pergunta para você dentro disso. Você realmente acha que é o fim? Será que realmente você consegue enxergar que é o fim em alguma situação, alguma circunstância na sua vida? Vou largar Jesus. Vou largar, vou deixar. Não tá dando certo. Não está resolvendo. Essas mulheres, elas vinham seguindo a Jesus, andando com Jesus desde a Galileia, acompanhavam José, ali agora no túmulo, viam o corpo de Jesus sendo colocado, aí depois elas vão para casa. A Bíblia diz que elas vão para casa e preparam perfumes e bálsamo, e o desejo delas era no sábado ainda assim ir lá, mas em obediências elas não vão no sábado. Obediência ao mandamento. É como se elas estivessem olhando: olha, se eu não pude proteger sua vida na vergonha em vida, elas fariam de tudo em sua morte. Então eu e você, dentro disso, nós não conseguimos ter a certeza de quanta esperança houvesse com toda essa tensão com o corpo de Jesus. Mas de certo, havia um amor
extraordinária. O que quer que o futuro guardasse para esse amor, e as palavras tinham mudado completamente a vida delas e elas não o esqueceriam. O que quer que o futuro tenha guardado para mim e para você, não esqueça o amor de Jesus. O que quer que pareça que acabou, que está morto, pensando em desistir, vou seguir com a vida, isso, aquilo, porque chegou no limite, não tem mais jeito, olhe com o amor de Jesus. Olhe dando atenção ao que ele disse, não se esqueça das promessas de Jesus na sua vida, porque elas vão se cumprir. Assim como ele prometeu ressuscitar, ele cumpriu. As promessas de Jesus na minha vida e na sua vida vão se cumprir. E toda essa caminhada, essa persistência dessas mulheres agora, elas olham e o relato da ressurreição foi feito pelo anjo a quem? As mulheres, aqueles que permanecem. E aqui nós entramos num detalhe importantíssimo, que é a permanência te leva a receber de Deus códigos espirituais. E aí eu pergunto para você, quem se mantém firme na oração que foi estabelecida? Pastor, eu orei durante 1 semana, 2 semanas, mas nada aconteceu. Não estou falando que isso aconteceu aqui, né? Mas a pergunta é, você tem continuado permanecendo? Olha o que acontece, a maior revelação do mundo da ressurreição de Jesus chegou para quem permaneceu. Então é por isso que eu falei assim, nós não vamos pôr um prazo. Porque talvez para uns, no primeira semana já resolveu, mas para outros não. Exige de nós o quê? Permanência, persistência. Ih, pastor, mas já tem alguns dias que eu não faço. Volte e continue. O segredo está em permanecer. Você quer receber códigos celestiais? Quer receber revelações de Deus? Quer receber algo extraordinário de Deus? Permaneça buscando a Ele. E o que aconteceu? No domingo elas compram óleos para ungir o corpo de Jesus e questionam como então que a pedra foi removida. Sabe o que traz para mim e para você? É exatamente isso. Voltamos na oração. O pastor hoje vai cobrar de vocês a oração da madrugada. Eu sei que alguns aí parou. Como que você sabe, pastor? Eu estou jogando. Se esse é você, hoje é o dia de voltar. Amém? Não vou pedir para levantar a mão, não. Mas sabe o que acontece? Olha isso. As mulheres tinham tudo em suas mãos. Tinha o óleo, tinha a mirra. Sabe o que travou elas? Quem tirou a pedra? Não estou entendendo, pastor. Clareia, vou clarear para você entender. Você tem tudo em suas mãos, mas os questionamentos te travam de como fazer. Você tem a palavra nas mãos, você tem um modelo de busca, mas o questionamento quando é, por que não, será que vai, te trava. Vou consertar, o questionamento muitas das vezes nos trava, porque eu também sou humano que nem você. A palavra de Deus diz assim, levanta e siga a Jesus. Por mais que possa imaginar que chegue a um local onde você não vê esperança, onde você não tem como abrir mais nada, você não tem como ver mais nada, a Bíblia diz, levante e vai.
O anjo está dizendo para as mulheres exatamente isso: olha, não pare pelo caminho, levante e vai, conte o que ele prometeu. Qual que é a promessa dele? Que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou, e ele hoje está garantindo vitória. Os discípulos não estavam presentes neste momento para apoiar este serviço que elas estavam fazendo. E aqui eu quero tirar uma parte para nós pais. Porque muitas das vezes nós temos deixado as mulheres irem sozinhas e não temos ido junto. Posso falar isso, que o único que não é casado aqui é quem? Só o Renan e o Raquel. Então se preparem. Entendam que muitos homens, aqui não acontece isso, glória a Deus, têm se escondido atrás da oração da sua mulher, da oração da sua mãe. É verdade? E as mulheres têm ido. E aqui aconteceu isso, olha que loucura. Cadê os discípulos? O Senhor está nos chamando, querido. E aqui eu entro mais uma vez com o curso sacerdócio, não é à toa. Não é à toa, o Senhor está nos chamando a um posicionamento. Durante o percurso de Jesus aqui na terra, que dia que ele pôs uma mulher para fazer alguma coisa? Uau! Não, pelo contrário, ele honrou elas em todo momento. E agora, no pior momento que precisava do serviço, aí eu te pergunto, voltando para essa cena das mulheres chegando lá, diante, mas vamos supor, suponha comigo, que a pedra estivesse fechada. Cadê os homens para abrir a pedra para as mulheres? Cadê? Pastor, eu falei, eu vou tentar um lugar na palavra para incluir vocês, esse é o lugar. Cadê você? Cadê você na oração? Cadê você na vigília? Cadê você orando? Cadê você buscando? Cadê os homens? Cadê os homens metendo o pé na porta, derrubando, e as mulheres virem cantando e dançando atrás? Cadê? Temos perdido muitas batalhas, e eu me coloco nisso, tá? Muitas batalhas nós temos perdido por falta de posicionamento. É você, homem, é você, pai, que tem costas largas. Voltamos para a palavra. As mulheres estavam encarando a realidade da vida desejosa de quê? De servir ao Senhor naquilo que elas estavam podendo fazer diante delas. Sim, elas poderiam estar envergonhadas, arrasadas, chorando, sem esperança, sem perspectiva, mas elas agem em fé, se levanta e vai. Hora nenhuma você vê elas pensando, como que nós vamos tirar aquela pedra? Ela só vai. Então, o que eu tenho a dizer para você essa noite: se levante, movimente-se, saia do teu lugar. A partir do momento que você começa a andar, você começa a gerar força, você começa a gerar vida, e eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair deste local de desânimo, deste local de indecisão, deste local de dor, com quem fique parado ou como quem fica sem saber o que fazer. Cristo está nesse lugar e os rios de água viva estão fluindo do trono de Deus, e você vai se levantar essa noite e sair dessa posição.
Elas olham e vê a pedra removida. E agora elas não vê e vê um anjo que afirma Jesus ter ressuscitado. E que ele os guiaria até a Galileia. E que elas deveriam avisar aos outros. Mas o que elas fazem? Correm assustadas. E mais uma vez eu volto aí na nós, homens. Cadê os homens para proteger as mulheres? E se não fosse um anjo? O anjo faz uma das maiores maravilhosas das afirmações. Crucificado? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam então o lugar onde ele havia colocado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Para que temer? Ele ressuscitou. Para que duvidar? Ele ressuscitou. Para que temer? Essa obra é do Senhor Jesus. Ele não está lá na sua derrota, ou na sua dor, na sua dificuldade, sofrendo com você, indeciso com você, não. Ele está em um local dizendo: vem para mim, porque eu venci esse lugar e eu vou te ajudar a vencer também. O anjo está falando: olha, vocês procuram quem realmente procura, mas vejam, não existe nenhum corpo para vocês cuidarem, ele ressuscitou, não tem mais que se preocupar. Em outras palavras, o anjo está dizendo assim: olha, vocês vieram aqui quando na verdade vocês veio para cuidar dele, mas ele já está cuidando de você. Ele já liberou salvação para você. Quando você adora Jesus, mesmo em silêncio, Ele te ouve e cuida de você. Ele fala: vai então, diga aos discípulos, digam a eles, olhem, vá lá para Pedro. E olha que Jesus já tinha dito que encontraria na Galileia. Então Jesus está dizendo aqui sim: pare agora, levante-se, pare não, comece a caminhar, sigam-me, vamos lá, vamos a Galileia, vamos avisar, não fique aqui, existe algo para fazer. Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: não fique parado nas suas dúvidas, nas suas indagações, existe algo a fazer, existe alguém precisando de você, mas não será aqui, porque Ele não está aqui, Ele ressuscitou, é na vida de Cristo. E você não vai sozinho, Ele vai à sua frente, Ele vai à sua frente como um pastor que guia o rebanho. O fim se transforma em um recomeço. E agora o silêncio é uma necessidade de proclamação. Uau! O que estava em silêncio agora, está precisando que grite, que fale. Está precisando que se levante e grite aos quatro cantos. Não é mais silêncio, é vida. É voz que clama. Silêncio de respeito a quem morreu, agora se torna o quê? Gritos de alegria, proclamar: Ele ressuscitou. É necessário que acreditem, é necessário que nós clamamos e nós dizemos aos quatro cantos: Ele ressuscitou. O que você vê com seus olhos naturais, ou que você fala de você, tentando tirar do seu coração o que Jesus disse que é você, Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu ressuscitei o caminho. Ele nos chama: vem e siga-me.
Nada vai tirar Jesus da frente. E às vezes eu e você somos incrédulos. Assim como os discípulos. Os discípulos, em alguns deles, foram incrédulos. Maria Madalena anuncia que ele ressuscitou, mas eles não acreditam. Os discípulos no caminho anunciam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. Jesus aparece e os repreende por sua incredulidade e dureza de coração. Anote isso, a incredulidade se transforma em necessidade de você testemunhar a sua fé. Porque a obra do Filho de Deus continua. Existem alguns pontos importantes no final do Evangelho que nos chama a responsabilidade. O livro de Marcos é caracterizado por uma ação onde nós vemos o Filho de Deus realizando diversas obras em um curto espaço de tempo entre os relatos do livro, para indicar uma ideia de ação, digamos aí, de urgência. Então o livro de Marcos exalta bastante a ideia de autoridade, a grande comissão e a cooperação de Cristo durante a missão e a preparação do reino de Deus, que está assentado à direita do Pai. Vemos muita ação que virá na proclamação do Evangelho, aqui em Marcos. Mas Marcos conclui afirmando que Jesus se assentou à direita de Deus e cooperou com os discípulos durante o anúncio do Evangelho que se seguiu, continuou. Jesus Cristo, Ele ressuscita com todo o poder e se senta à direita do Pai e nos direciona e diz para mim e para você: você não está sozinho, eu estou à sua frente. O testemunho da fé, que é gerado muitas das vezes dentro da nossa incredulidade, transforma agora no mover da obra de Deus. Nós começamos a crescer em pontos específicos, em nós a maior obra de Deus, em nos transformar naquilo que fomos criados para ser. O inferno, o mundo vem dizendo muitas das vezes que é o fim, mas eu estou aqui nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, para dizer para mim e para você que a vitória acabou de chegar. O que parecia ser o fim é apenas o recomeço de algo extraordinário. O que parecia ser o fim é apenas o recomeço de algo extraordinário que Ele está fazendo na sua vida. E aí eu te pergunto, como está a sua esperança? Você acha que está no fundo do poço? Se coloque de pé no seu lugar. Para Deus não existe fim. Aquilo que parece ser o fim para todos nós é o começo para Deus. Talvez muitos olham e Jesus sofreu uma derrota lá na cruz, né? Ele morreu. A derrota que a morte parece trazer, Jesus transforma em vitória e vence o maior inimigo meu e seu, Satanás. O pecado e a morte agora não impedem a obra de Deus e a sua ação na sua vida, a ação de Cristo na sua vida. As lutas na vida podem até parecer te conduzir para o fim. O
pecado pode até te conduzir para a morte, mas se você reconhecer a Ele como seu único e suficiente Salvador, reconhecer o que Ele fez na cruz por você, servo de Cristo, Ele venceu por nós. Então eu não sei, se for o seu pecado que nessa noite que te impede, se arrependa e se entregue ao Senhor. Se é você olhar e falar assim, é o pecado do outro que me atrapalha, perdoe, espere em Cristo e em Deus, o juiz de toda a terra. Talvez é a falta de esperança que em algumas áreas que você não tem mais. Deixe o Senhor operar o propósito dEle em sua vida, mesmo que você não entenda. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Se eu te perguntar hoje, como que está o teu serviço ao Senhor? Você quer servir ao Senhor somente naquilo que você acha que deveria? Ou você está como aquelas mulheres que estavam ali servindo a Cristo na vida e na morte? Independente de onde esteja, eu estou servindo ao meu Jesus. Por quê, pastor? Porque está servindo ao Senhor, você estará no lugar exato para ver as maravilhas do poder de Deus. Estar permanecendo, você está no lugar exato para receber milagres. Estar permanecendo significa estar no lugar exato para você receber a direção que você precisa, a resposta que você precisa. Cristo venceu a morte para que nós possamos proclamar o evangelho da sua vitória. Feche seus olhos. Estás mais perto da canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele
pela dureza da caminhada, pelas dificuldades da caminhada, e por achar que o teu pai te abandonou. Sabe, não é errado você olhar e falar assim: pai, cadê o Senhor? Até Jesus lá na cruz falou: pai, por que me abandonaste? E às vezes nós olhamos e nos encontramos nessa situação, na dúvida e na incerteza: será que Deus ainda está me ouvindo? Então hoje, não porque é dia dos pais, mas especialmente por ser dia dos pais, o teu Pai Celestial diz assim: eu ainda estou te ouvindo, eu não te abandonei, eu estou com você, eu jamais vou te abandonar. Não desista, permaneça. A permanência vai te levar a lugares mais altos. A permanência vai te levar a ter experiências extraordinárias comigo. Então eu não sei qual que é a visão que você tem de Deus como um pai para você. Aqui na terra, talvez nós temos vários tipos aí, né? Espalhados. Eu não sei qual que é a sua referência de pai terreno, mas o que eu sei é que você tem um pai extraordinário no céu, que cuida de você, que guarda você. Nós estamos enxertados em Cristo Jesus, certo? Você está enxertado em Cristo Jesus. Quando Jesus é colocado dentro da rocha, Ele é colocado dentro do Pai. Então deixa eu te contar uma novidade: você está guardado dentro do Pai. Não desista, tenha esperança. Quem quer esperança? Jesus. Não consigo enxergar a esperança? Olhe para Jesus. Não consigo ver com os meus olhos naturais? Olhe pela fé. Permaneça, permaneça. Assim como aquelas mulheres, permaneça. Sendo obediente, mesmo quando não queriam. Que eu acredito que elas queriam ir no sábado, mas elas falaram: vou obedecer, porque é mandamento. Ainda estavam presas a um mandamento, falou: não vou desobedecer, eu não quero perder a chance de cuidar do meu Jesus, eu quero chegar até Ele de mãos limpas, então eu vou obedecer. Mas eu imagino que elas queriam. Escolha permanecer. Pastor, mas nesse ambiente, nessa circunstância, não está me oferecendo o que eu quero. Jesus mandou você sair? Ou o quanto nós temos chegado, o quanto você tem chegado até Jesus para receber do teu Pai a direção que você precisa? Talvez o teu pai terreno não tenha uma direção exata, mas o teu Pai celestial tem. Que possamos espalhar pelo mundo inteiro a vitória do nosso Pai Celestial. E dizer aos quatro cantos: Ele não me deixou sozinho aqui nessa terra, mas Ele é um general, Ele me guia, Ele cuida de mim, Ele está assentado, Jesus está assentado à direita do Pai, que é o meu Pai, nós estamos juntos, eu e Ele somos um. Eu estou nele, Ele está em mim. Eu queria encerrar essa noite trazendo essa realidade de Deus como um pai para a sua vida. O nosso problema é que nós temos, eu sou homem, tá? Glória a Deus, né, pastor?
E eu sou pai. Mas sabe qual que é o problema de nós homens? É que quando acontece alguma coisa a gente quer fugir. E Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a enfrentar. Certo? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, eu escolho obedecer. E ele foi para a cruz. Em outras palavras, homens, caminhem para a cruz. Por mais que doam, escolham morrer. O morrer para esse mundo é viver para Cristo. O morrer para esse mundo é deixar a nossa velha paternidade humana e correr para os braços de um Pai que pode todas as coisas. O morrer para esse mundo é se colocar diante do nosso Pai Celestial e dizer: Pai, em Ti eu entrego o meu espírito. Só homens? É claro que não, né? Por favor, as mulheres também. Então nessa noite, lembre-se disso. O que para você pode parecer o fim, se você correr hoje para os braços do Pai, é o recomeço de algo extraordinário que Ele está fazendo, ou que Ele já fez e já está te entregando, para que você viva coisas extraordinárias em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Uau! Quem está assim sentindo amado pelo Pai essa noite? Amém? Glória a Deus. Viu? Uau! Feche seus olhos. Nós te agradecemos, Jesus, pelo que o Senhor fez aqui essa noite. Eu sei que o Senhor está trabalhando em nossos corações grandes coisas. Talvez alguns não consigam entender ainda a dimensão do cuidado e do zelo que o Senhor tem com cada um. Um amor real de Pai, que ajunta os seus filhos debaixo de tuas asas, que nos protege, que nos guarda, que nós vemos à nossa volta um turbilhão de situações, mas nós permanecemos crendo em teu amor, em teu cuidado, em teu zelo. Então eu só quero te agradecer, Paizinho, por ser o nosso Pai, ser o nosso Pai, que cuida, que nos coloca em teus braços, que se coloca de braços abertos, dizendo: vinde como estás, não importa, venha da forma que você está, venha do jeito que você está, eu te limpo, eu te purifico, eu te saro, eu cuido de você, eu conheço você, você saiu de mim, a sua origem está dentro de mim. Você é minha imagem, você é minha semelhança. Uau! Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos todas as coisas. Te agradecemos por esse tempo. E como igreja do Senhor Jesus, repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas,
tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, sempre. Amém, amém. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, em nome de Jesus. Vai em paz. Oh, não, nunca me deixou. O vídeo